E o nosso tema hoje é muito legal também, porque nós vamos estar falando de pare de se apegar a bobagens. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Papo para Casais. Os nossos programas têm ficado cada vez mais instigantes, temos tido bastante participação, né? E você que está chegando hoje aí pela primeira vez, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Também acompanha na Noemi Capeleço no Instagram. Lá tem bastante temas que a gente já discutiu, tem vídeos lá lançados. E também é importante que você vá lá, porque você vai colocar seus comentários, vai colocar suas questões, o que para você em cada tema desses, o que move em você, o que mexe com você. Então, o nosso trabalho aqui foi montado no sentido de atingir o maior número de casais para que a gente possa ter trocas, crescimento e uma vida de casal mais feliz do que está tendo agora. Né? Então, todos nós em um momento do casamento temos situações que enroscam, que travam o nosso relacionamento. Então, os temas aqui eles têm também o objetivo de fazer com que a gente destrave nesse casamento e vá para frente. E o nosso tema hoje é muito legal também, porque nós vamos estar falando de pare de se apegar a bobagens. O que é que o que instiga em você quando eu falo assim, para de se apegar em bobagem? Olha para o seu casamento, olha para o seu relacionamento que está tendo. Você acha que todas as coisas que vocês discutem aí no relacionamento é pertinente, é importante, tem significado? Muitas vezes a gente se apega à bobagem, mas as bobagens elas vêm ligadas a outras coisas que já aconteceram, que muitas vezes elas são ferramentas para uma nova guerra, para uma nova discussão e que elas são importantes para a evolução do casamento. Você deve estar se perguntando, então, o que eu posso fazer se me sinto irritada com coisas que meu parceiro faz, ou minha parceira faz no dia a dia? Primeiro, vamos citar algumas dessas coisas que irritam os casais de uma forma geral. Eu vou colocar para vocês aqui um casal que eu acompanhava, que vinha ao tratamento e que tinha uma situação, e que acho que também acontece na sua casa, tenta ver aí. Quando vai cortar o saquinho de leite ou a embalagem de leite, sobra uma pontinha, não é? Então, um dos dois no relacionamento, segundo a fala de um, era assim: toda vez que eu vou lá, que passo lá na pia, o lixeiro tá ali na frente e a pessoa corta esse canto da embalagem e deixa em cima da pia. Por que não põe o lixeiro? Por que não põe ali dentro? E isso me irrita. E a pessoa sabe que me irrita. E ela faz isso para me irritar. Será que a pessoa faz isso para irritar? Então veja, pensando e acompanhando essa situação, o que acontece? Uma pessoa é mais controladora, é mais preocupada com essa coisa da organização, então ela via que esse pedaço de embalagem estava ali e ela se irritava. Então, se o casamento está bem, se a relação está bem, aquilo irrita e a pessoa vai falando. E aí, muitas vezes ele pega e joga aquilo lá. E ele diz, muitas vezes eu faço isso. Eu pego esse pedaço da embalagem e jogo lá. Mas toda vez que vai esquentar o leite ou vai tirar um suco, isso acaba ficando lá. Então, isso é uma pequena coisa que acontece e que as pessoas se irritam muito, não é? Outra coisa que a gente ouve muito, e vocês aí devem ter as suas irritações que vêm, é a pessoa não colocar a toalha de banho no lugar. A pessoa diz assim, a toalha de banho está sempre fora do lugar. Então, a pessoa não fica com a toalha de banho lá no lugar, não seca ela, então toda vez que vai tomar banho, às vezes pega a minha toalha. Outras vezes ela pede para que eu leve a toalha lá. Por que é que não olha para isso? Por que é que não leva lá? Bom, se a gente pegar um casamento mais tradicional, a gente também pode pensar que antigamente as mulheres faziam esse trabalho de levar a toalha no chuveiro, de levar o chinelo para o marido, cueca, etc, não é? Porém, as coisas foram se modificando e isso vai precisar criar um novo jeito, uma nova organização na cabeça da pessoa. Então, se era assim na vida dos pais, nessa vida vai ter uma mudança. Porque o que aconteceu na vida das pessoas de forma geral? As mulheres passaram a trabalhar
a ter seus trabalhos fora de casa e os homens passaram a também vir e ficar em casa e desenvolver o trabalho. Então, isso é uma coisa que irrita. Irrita porque no padrão e na base do seu casamento, isso está de alguma forma registrado lá. Outras coisas que irrita é a pessoa não colocar o fio dental que usa, jogar no lugar que deve jogar. Então, a pessoa está sempre espalhado pela casa. E muitas vezes isso acontece, algumas vezes. Mas quando a pessoa vai falar assim, ela fala, sempre acontece isso, sempre tu deixa fora do lugar. E a pessoa fala assim, não, mas não é sempre, é às vezes. Claro que às vezes eu me esqueço, claro que às vezes eu não coloco no lugar, mas não é sempre, não é todo dia, não é toda situação que isso acontece. Então são alguns incômodos, né? E você aí, coloca para nós depois aí, quais são os incômodos dessas pequenas bobagens que te incomodam. Algumas pequenas bobagens como tem casais que esperam que quando o outro chega em casa do trabalho, relata tudo o que aconteceu lá no trabalho. É impossível, né? Então, o que acaba acontecendo? Além de ser chato de fazer relatório, a pessoa acaba se implicando dizendo assim, bom, não conta pra mim, quer esconder de mim. Às vezes não, às vezes a pessoa não quer esconder, ela só não quer fazer o relatório, porque já faz no trabalho, não quer vir em casa e fazer um novo relatório, não é? Então isso também incomoda, uma série de coisas que incomoda, não é, gente? Então, dessa série de coisas, nós precisamos ver que pequenas bobagens incomodam a sua vida e que mudança você quer fazer para parar de se implicar com pequenas bobagens e gastar o seu tempo com coisas que realmente são importantes para construir um casamento saudável e funcional. E aí a gente pensa que a gente é perfeito, não é? Então toda vez a gente acredita que quem não faz a coisa certa é o outro, não somos nós, não é? Nós somos perfeitos, não é? É o outro que é o problema. Então, como é que eu vou fazer para lidar com isso? Porque o meu parceiro e minha parceira só faz coisa que eu não gosto. Acho que precisa olhar um pouquinho para você, não é? Precisa olhar, cada um de nós olhar para nós e pensar assim, será que eu tenho que me implicar mesmo com cada coisa que a pessoa faz? As pessoas que são mais controladoras, elas têm o hábito de controlar tudo que o outro faz. Então, se ele faz um pouquinho fora, já traz um incômodo. Se não senta do jeito que espera, é um incômodo. Se ao jantar, ou almoçar ou tomar café não faz do jeito que espera, também tem um incômodo. Então, como é? Porque eu me irrito com o meu parceiro. E por que eu me irrito com o meu parceiro? Por que você se irrita com o seu parceiro também aí? Você se irrita porque você tem uma expectativa. Você espera que aquela pessoa que casa contigo, que vive contigo e que tem um relacionamento, ela é aquele protótipo que está na tua cabeça. Você criou um homem e uma mulher para viver contigo, que é o que está aí na sua cabeça. Agora, não significa que esta pessoa existe. Então, eu acho também que eu preciso ajudar a pessoa a entender que aquilo que ela está fazendo me incomoda. Eu acho que primeiro para a gente pensar assim, o que eu faço? Se o meu parceiro, se a minha parceira só faz coisa que me irrita, que me incomoda, você sabe que às vezes ela não sabe? Muitas vezes ela não sabe que está incomodando, não sabe que está irritando. Então, o que é que eu sugiro que tu faça? Que tu converse, que tu diga que isso te incomoda. Então, me incomoda isso que está sempre do mesmo jeito. A pessoa vai dizer, tá, mas isso é uma bobagem, mas isso não tem... Mas aí você vai dizer, tá, tudo bem que seja uma bobagem para ti, porque o que é bobagem para um não é para o outro. Então, isso me incomoda e eu começo a falar, começo a dizer, começo a falar das razões pelas quais isso me incomoda. E aí você vai ver o que o outro diz disso. Muitas vezes não é o outro que vai mudar, é nós que vamos mudar a forma como olhamos para isso. Então, veja, é bem interessante a gente pensar que o casamento é a relação mais íntima, mais próxima, mas que mais faz a gente crescer. Em todos os vídeos eu falo um pouco disso. Porque eu penso que eu vim de uma cultura onde o casamento tem um valor extremamente importante, né? Meus pais casaram, ficaram casados por muitos anos, né? Pela vida inteira. E as pessoas no meu entorno também. Nós somos lá do Rio Grande do Sul. E na região lá do Rio Grande do Sul, as pessoas se casavam. Na época do meu pai, cada casal tinha em torno de 10 filhos. Eles faziam uma família enorme, grande. E o casamento era sempre uma festa
muito divertida, onde juntava todas aquelas pessoas. Era muito bonito de ver os casamentos lá naquela época. E os casamentos duravam muito tempo. Então eu venho dessa cultura. E o casamento é uma coisa muito importante na minha família. Inclusive, falando do meu casamento, quando eu casei, eu também trouxe um pouco dessa história e também trouxe uma coisa de usar essa tradição. Minha mãe, quando casou, ela levou copos de leite. É uma flor que eu gosto muito, não é? Então, quando eu fui casar, eu também levei copos de leite. Eu acho que vocês conhecem, é uma flor bem típica do Rio Grande do Sul, que dá muito nos brejos lá. Todo lugar que tu passa tem essas flores, mas na época da minha mãe, eu acho que eram as flores que tinham lá. E eu, quando fui casar, também quis usar os copos de leite, então um pouco dessa tradição. Então, o casamento dura, um casamento na minha cultura é um casamento que dura, que a gente lida com essas bobagens que vão acontecendo e a gente espera que ele tenha realmente uma vida longa. Então, trazendo um pouco dessa minha cultura, eu acho que a gente entende e a gente espera que quando a gente se casa, aquele casamento é para sempre. Então, a gente precisa ter essas paciências e fazer essas mudanças. No meu casamento também tem perrengues, tem coisa que meu marido faz que me irrita profundamente e tem coisa que eu faço que irrita ele profundamente. E que a gente tem umas brigas? Também tem, mas a gente vai acertando, vai arrumando, por quê? A gente acredita e a gente espera que mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todas as nossas situações difíceis, a gente tem como proposta ficar juntos. É bem aquela coisa, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, então a gente tem que lidar com essas pequenas bobagens. E olhar para o outro e vendo que coisa o outro tem de importante para mim, que coisa ele traz que vale a pena continuar essa história. Então essa é a minha cultura. Agora é claro que se o casamento, se essas pequenas bobagens irritam demais, se a vida fica infeliz e você não consegue fazer essas mudanças nem nele nem em ti mesmo, existem algumas saídas, que pode se buscar para que as pessoas possam fazer outras tentativas de um casamento menos complicado, com menos discussões, com menos implicações e que venha trazer momentos também maravilhosos. A irritação sempre vai chegar a uma discussão, principalmente quando as duas pessoas no casamento são infantilizadas. Então, o que acontece numa discussão? A gente, numa discussão, quando cada um fica no seu espaço de verdade absoluta, então ele não se abre para escutar o outro, para entender como é que a gente pode fazer esta mudança. O que está irritando você? O que eu posso fazer para mudar isso? Então isso acaba virando discussão. Agora, a discussão saudável é aquela que leva a gente para um patamar de bem-estar. A pessoa discute, os dois discutem, entendem, fazem mudanças possíveis, cada um faz as suas mudanças possíveis e aquele problema acaba deixando de existir. Agora, claro que a gente tem que pensar que existem nos relacionamentos aqueles casamentos que tem o ciclo da agressividade. E eu vou contar para vocês como acontece. Nos casais que tem esse ciclo da agressividade muito bem montado, ele começa da seguinte forma. Vem uma coisinha que irrita, então não se fala. Vem uma que irrita um pouquinho mais, aí não se fala. Daí vai vindo coisas e vai irritando. Chega um dia que começa aquela discussão, um falando aqueles nomes carinhosos que se fala quando tem uma discussão, em alguns casais, não são todos que lidam assim, mas quem vive nesse ciclo da agressividade, então vai ficar ao máximo. Então as pessoas têm aquela discussão, aquela briga, aquele mal-estar, aquele xingamento, aquele choro, aquela coisa triste, aquele clima pesado, e aí chega no máximo, gente, acontece tudo isso. Bom, demora um pouco, daí cada um se afasta um pouco, pensa um pouco, aí a pessoa vem e traz um presente ou faz um jantar agradável. E aí as pessoas começam a se tocar, começam a conversar, começam a se olhar e aí eles têm umas semanas de lua de mel. Então ficam muito bem. Então, muitas vezes o casal que vive nesse ciclo da agressividade, ele faz isso porque aquelas 2 semanas depois da guerra, as pessoas dizem, é uma semana extremamente maravilhosa, a gente vive situações maravilhosas, relacionamentos próximos, a sexualidade funciona. Mas veja, não é saudável isso.
é preciso trabalhar isso, é preciso lidar com isso para ter um casamento mais ou menos funcional, mais ou menos crescendo, para que isso vale a pena estar juntos. Você deve estar pensando aí, quem é que está errado? Eu que me irrito por essas pequenas bobagens, ou ele que faz essas pequenas bobagens para que eu me irrite? Então veja bem, primeiro que aquele que acha que a pessoa faz para irritar a ele, primeiro assim, tu não é o centro do universo, tá? A pessoa às vezes faz porque ela se distrai, ela deixa a coisa lá porque não é importante para ela, veja, não é importante. Colocar aquilo naquele momento não é importante, fazer aquilo naquele momento não é importante. Então, e a gente fica buscando assim, quem tá errado? Eu acho que bem numa discussão é importante a gente pensar que nós não temos que estar procurando quem está errado. Nós precisamos buscar como é que nós vamos resolver. Então, toda vez que a gente tenta colocar e buscar erro e consertar erro, o relacionamento não evolui. A gente precisa parar, olhar e ver. Tanto está não contribuindo, então, para a evolução do relacionamento aquele que irrita o outro, tendo atitude sempre do mesmo jeito, porque também pode pensar um pouco e fazer mudança, não é? Quanto você que se irrita sempre com as mesmas coisas. Tenta olhar para isso e se adaptar com isso, ou mudar, ou veja, se tu te irrita com a coisa fora do lugar, põe no lugar. Acho que é a coisa mais interessante fazer, digamos, isso me irrita, fora do lugar me irrita, põe no lugar. Porque o tempo é diferente para cada pessoa. Então, eu vou fazer, mas talvez não seja agora, eu vou fazer depois. Só para dizer, bom, depois eu iria fazer. Então, quem está errado, acho que nenhum dos dois. Até porque, muitas vezes, é preciso isso. O casal precisa dessas coisas fora do lugar. Porque é difícil para as pessoas chegarem e dizer assim, olha, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre a nossa vida. Então, as pessoas começam uma conversa, muitas vezes, a partir dessas pequenas armas que são soltadas nos cantos da casa, porque a pessoa começa a dizer, então isso me irrita, e deixa irritar, para começar a discutir. Muitas vezes, aquela discussão não tem a ver com aquele ambiente. O que pode acontecer, muitas vezes, que lá no trabalho, a gente se irritou com alguma coisa, teve uma situação em outros sistemas que a gente faz parte, que trouxe uma irritação. E a pessoa precisa descarregar aquela irritabilidade, né? E a gente diz assim, você vai chegar em casa, não consegue brigar com seu chefe porque tem as consequências, né? Chega em casa e chuta o cachorro, né? E aí, coitado do cachorro, né? Não é pra fazer isso, mas na verdade, assim, é isso que muitas vezes acontece. Então, o que acontece? A pessoa chega, como no casamento, a pessoa que tá ali contigo é a pessoa mais íntima, é a pessoa mais próxima. Então você chega e começa a achar coisas fora do lugar e começa a trazer uma guerra por causa daquilo. Que seria muito mais fácil você chegar e dizer assim, olha, hoje o dia foi demais, foi difícil. Eu estou muito mal, gostaria de ficar no cantinho do pensamento, não é? Porque às vezes também nos casais seria interessante a gente ter o cantinho do pensamento, onde a gente possa viver a individualidade, né? Então eu preciso me recolher, porque eu quero que essa raiva passe, que esse mal-estar passe, porque senão eu vou brigar contigo por coisa que não tem a ver contigo. Só que não é fácil isso acontecer, não é? Então acontece desse jeito. Então ninguém está certo ou errado nessas situações. São momentos que são importantes porque também é uma comunicação para a evolução. Então quando as pessoas saem de um comportamento infantilizado do relacionamento, elas conseguem dar esse passo a mais, chegar em casa ou quando encontra e contar das frustrações da vida. Meus projetos não deram certo, as pessoas que estavam lá comigo me trouxeram uma situação delicada, difícil. Então, conseguir falar disso é muito mais saudável para vocês nessa busca de desenvolver casais funcionais. Eu sei que você que está escutando aí, você deve estar pensando, será que isso tem solução? Gente, tem sim, eu já falei para vocês. Se a gente sai de um comportamento infantilizado, se a gente olha para nós mesmos e começa a perceber quem é você nesta relação e que relação você quer buscar para a sua vida, é possível e tem solução. Muitas vezes os casais não conseguem resolver isso sozinhos, porque fica escalonando discussões, fica escalonando agressividade, fica buscando tudo quanto é
ferramenta de tortura para trazer para o relacionamento e fica difícil. Quando a pessoa sente que está muito difícil de resolver isso, é importante pensar que existem terapeutas de casais que podem estar te ajudando, para que vocês possam olhar para isso, perceber o que vocês estão fazendo, que vocês estão apegados a pequenas bobagens, para não olhar o que tem de maior, o que tem de grandioso ali para vocês resolverem. E muitas vezes esse grandioso é que vai fazer vocês crescer como pessoa e crescer como casal. Então, existe solução sim. Para tudo tem solução. O que você precisa saber é o que você quer. Se tu quer um relacionamento duradouro, se tu quer um relacionamento de crescimento, de realização de projetos, se você entende que você ama essa pessoa que está do seu lado, vai ter solução. Mas precisa entender se você tem amor, se você tem identificação com essa pessoa, se vocês têm projetos que vocês se conectam nesses projetos, aí tem solução. É só você pensar e buscar. Que é fácil? Não. Mas cada um que está aqui tem uma inteligência, tem uma disponibilidade para fazer um casamento melhor do que está se implicando com bobagens que não levam a lugar nenhum. Bem, gente, estava muito legal esta fala hoje, mas estamos chegando ao final, então, do nosso programa de hoje. E eu convido você para se inscrever lá no canal, para seguir no Instagram e Noemi Capelesco, que lá vão ter vários textos, vão ter vários vídeos maravilhosos, que vocês comentem, que vocês compartilhem se vocês acham um assunto interessante, convidam mais pessoas para participar aqui conosco. E eu acho que bem importante é a sugestão de vocês para novos temas. Importante também é o vosso comentário para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais, buscando coisas que sejam realmente relevantes e importantes para a sua vida, porque o objetivo desse programa Papo para Casais é dar condições para que os casais fiquem mais conectados, que fiquem mais engajados e que tenham uma vida mais feliz. Até o próximo sábado, às 9 horas da manhã.